vamos agora passar já para a mensagem e nós vamos falar justamente sobre isso, né? O tema desse mês é conquista, a conquista. E hoje eu quero falar de um assunto que nós já falamos há muito tempo atrás. Acho que quando a gente ainda era até do Coração do Leão, a gente gostava de pregar sobre isso. Tinha um tema e é algo muito profético que eu quero falar com vocês esta noite. Que nós fomos conquistados para conquistar. Quem foi conquistado aí por Jesus? Você não foi conquistado para ficar aí só ouvindo todo domingo uma palavra maravilhosa, está em comunhão aqui. Isso é muito bom, mas você tem uma missão, que é alcançar outros. Amém, irmãos? Desfazer as obras do diabo. E em Salmo 108, onde está o tema do nosso mês, diz assim, 108:13. Diz assim, pode colocar na tela, né? Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisará os nossos adversários. Na minha versão está assim, com Deus faremos proezas e Ele esmagará os nossos inimigos. Esse é o tema do mês. E eu quero falar lá no Éden, vamos ler lá no Éden, porque houve algo que fez com que nós tivéssemos um inimigo. E nós precisamos saber que nós temos um inimigo. Amém? E esse inimigo, ele enganou os nossos pais, os primeiros pais. Adão e Eva, eles foram enganados por Satanás. Ele usou a serpente que enganou aquele casal e desfigurou todo o propósito. Mas, naquele mesmo momento, houve uma sentença para ele. Amém? Olha o que diz Gênesis. Coloque lá Gênesis 3:15. Diz assim, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? É importante nós entendermos aí que já é uma profecia, é a primeira profecia messiânica, a primeira profecia que vai já apontando para Cristo. Não é? Naquele mesmo momento, Deus já tinha um plano para a queda do homem, né? Um plano de resgate, um plano de conquista daquela aliança que tinha sido quebrada. E Satanás recebeu logo ali, pelo engano que ele causou, a sua sentença, não é? E é importante nós entendermos isso, né? Que a cabeça né, da serpente, quem esmagaria é Cristo. A serpente aí é quem? Satanás, não é? Então nós precisamos ter essa convicção, mas ainda assim, depois de tudo isso que aconteceu ali, a promessa, houve toda uma história, né, que aconteceu. Olha o que diz João 12:31, vamos ler lá. O que diz a respeito dessa serpente e o que ela ganhou quando isso aconteceu. Porque apesar dela ter recebido uma sentença ali, o ato dela também produziu uma colheita. Assim como depois de Jesus também nos trouxe uma grande vitória, uma grande colheita. Mas naquele momento, olha o que diz João, né, 12:31. Diz assim que chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Então, ele assumiu, né, o principado deste mundo. E vai chegar o dia dele. Chegou, nós vamos ver, chegou uma parte dessa derrota. Mas vai ter depois, né, uma derrota final. Mas ele recebeu aí, por esse ato aí de engano, ele recebeu um prêmio, que foi ser príncipe deste mundo, né? E a partir dali, entrou sobre nós uma condenação, se nós não estivermos em Cristo, né? Veio então o pecado, houve a queda, tudo aquilo que era o plano ali inicial para que o homem recebesse aquela promessa de governo, de domínio,
de cuidar da criação, de proteger. Tudo isso aí foi meio que desfigurado. Completamente desfigurado, não é? Coloca lá também o versículo que diz em 2 Coríntios 4:4, que vai nos mostrando este príncipe, nesta serpente. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, há um principado que é de quem? Da serpente, de Satanás. Há um Deus que rege este mundo, que é Satanás. E ele cega os descrentes. Então, todo aquele que não crê nesta glória de Cristo é um descrente. Às vezes você pode estar dentro da igreja, participando de cultos, reuniões, e ser um descrente. Né? Agora mesmo eu estava ouvindo ali um testemunho de uma pessoa, e hoje eu ouvi 2 testemunhos a respeito disso, irmãos. É algo que Deus está nos sinalizando para fazer. 2 pessoas que não foram acolhidas por cristãos, por crentes dentro de igreja, mas foram acolhidos por pessoas de outras religiões. De religiões que nós dizemos que é do mal, que é de Satanás. Mas essas pessoas foram acolhidas por elas. E tem uma imagem desfigurada do Evangelho de Cristo. Hoje, só hoje eu ouvi 2 testemunhos a respeito disso. Nós falamos de manhã sobre a mensagem que nós estamos propagando e como nós vamos desfazer as obras de Satanás, porque a obra de Satanás é dizer que a igreja não é um lugar saudável. Essa é a mensagem. Mas o que você está fazendo para mudar esta mensagem? Porque a igreja é saudável para você? A obra de Cristo é saudável para você? Então você precisa dizer, contrapor com palavras e ações. Testemunho não é brigando nas redes sociais, nem afrontando ninguém. É dando o amor, porque é isso que está faltando. A demonstração de amor daqueles que foram conquistados, que creem na glória de Cristo. Então aí a pessoa, tanto hoje de manhã me deu testemunho que ele não teve ajuda na igreja, que a pessoa frequentava. Hoje ela está aqui conosco e deu um testemunho maravilhoso pela manhã sobre o acolhimento que ela recebeu. Mas no período que ela quis tirar a vida dela, quem acolheu ela foram pessoas de uma religião que nós dizemos que é do mal. Entendeu? Mas ela diz assim, eu agradeço, não concordo com algumas coisas lá hoje. Então, mas naquele momento foi o meu escape. E isso me fez, quando foi agora, antes de entrar para cá para a palavra, novamente alguém, né, que está fazendo um tratamento de saúde com pessoas que são dessa religião que a gente diz, eu não vou dizer qual é a religião, né, porque também está sendo transmitido, mas que você diz que é do mal, que os evangélicos condenam, essa pessoa também não está na igreja, porque lá ela não recebeu esse amor. O amor de Cristo não estava lá. Né? E aí a pessoa recebeu um presente, veio me perguntar, e aí agora? Pastora, eu recebo esse presente lá do povo? Né? Eu disse, repreende, como fez Paulo. Né? Ora, dá graças a Deus e come. Porque ela está vendo em você Cristo. Porque qual foi o testemunho que a pessoa deu para esta irmã? Disse assim, você não é um crente evangélico, porque você é diferente. Você me dá amor. Eu não recebi isso na igreja dos evangélicos. Olha, irmãos, isso é forte. Né? E você é parte do corpo de Cristo. Você deve ouvir isso e ficar, oh meu Deus, não. Você pode mudar essa má notícia que estão espalhando acerca do Evangelho. Amém? Você é um portador das boas notícias de Cristo. E outra coisa, o Evangelho,
A mensagem de Cristo é para todos, não é para aquele que você simpatiza, não é para aquele que você gosta, é para todos. Para o negro, para o branco, para o velho, para o novo, para a criança, para o adolescente, para o mendigo, para a prostituta, para o homossexual. Amém, irmãos? Para o bandido, para o drogado. É para todos, irmãos. E nós temos que ter compaixão e sermos autênticos, portadores dessa mensagem. E amar, não condenar. Não olhar querendo que essa pessoa venha para Cristo por um ato de julgamento, mas é por um ato de amor. E aí, se você fala, demonstra o amor, quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Mas o canal, o símbolo desse amor sobre a terra é você, sou eu. Não é? Nós somos o símbolo desse amor. E basta você olhar para Cristo, porque Cristo sentou com a prostituta, Cristo sentou com os publicanos, Cristo caminhou com aqueles que ninguém queria, que eram sujos, né? Os mendigos, os que ficavam na beira da estrada, né? Os leprosos, os marginalizados. Então, irmão, se você quer agradar o Deus que tu ama, tu queres vê-lo, né? Te importa com essas pessoas. Não acha que essa salvação, o amor e tudo aquilo que você usufrui em Cristo é só para você. Não seja omisso enquanto tantas pessoas estão caminhando para uma morte eterna. E você é o responsável. Principalmente se a mensagem que você está emitindo para estas pessoas é uma mensagem que diz: não quero estar nesse lugar, porque olha como é fulano. Não é? E eu não estou falando aqui de que você é assim ou você fala mal, não. Que você não se importa, muitas das vezes, com o estado das pessoas. Amém? Não percebe como Jesus percebia todas as necessidades das pessoas. Não é? Então, nós estamos trabalhando, ganhando dinheiro, fazendo todas essas coisas, né? A gente está sonhando muita coisa na terra. Não é problema você sonhar na terra. O problema é quando todos os teus sonhos te impedem de ver o que realmente é mais importante. Não é? Porque ele virá no dia em que as pessoas estão pensando em casar, comer, beber e tudo mais, né? Fazendo festas. E ele virá repentinamente. Pegará muitas pessoas de surpresa. Não porque essas pessoas não saibam que Jesus não venha, mas porque elas estão mais preocupadas em agradar os seus sonhos do que cumprir o propósito de Deus. E eu e você fomos conquistados para conquistar, para dar continuidade a essa missão de Cristo, não é? Então, 4.000 anos depois desta profecia lá no Éden, cerca de 4.000 anos depois, o descendente de mulher. Quem era o descendente de mulher? Jesus o Cristo. Ele veio, cumpriu esta profecia e esmagou a cabeça da serpente. Ele já esmagou, irmãos. Todo plano que Satanás tenha para elaborar contra nós não procede, porque onde se concentra o poder é na cabeça, né? Toda a estratégia está na cabeça e a cabeça já foi esmagada. Só sobrou a cauda para gente, o corpo e a cauda para a gente, né? Já viu quando você mata uma osga, uma cobra, né? Quem mata? Você mata, esmaga a cabeça de uma cobra, o resto do corpo continua se mexendo, sim ou não? Não é verdade? Continua ali se batendo e tal, porque tem toda uma questão anatômica, de transmissão. Eu não vou falar isso, que isso já é da medicina, né? Mas tem a ver com todos os neurotransmissores que ele tem do corpo todo. Vai continuar se debatendo, querendo te atacar, mas ela não tem mais cabeça, né? O veneno já foi, ó. Então você precisa crer que todo o veneno que estava lá na boca da serpente, toda a estratégia, tudo isso aí, ó, já foi pisado por Jesus.
Foi pisado. Então, Satanás vai começar a se debater aí, querendo te destruir, mas ele já foi vencido. E você precisa crer nisso. Porque Jesus já conquistou, né? Então, todo o ministério de Jesus, a morte dele na cruz, ele demonstrou publicamente, né? Quando ele foi ferido no calcanhar, ali, aquele ferimento no calcanhar, era a humilhação que ele estava passando na cruz, né? Satanás, quem já viu aquele filme? Qual é o filme? Aquele filme do Mel Gibson, esqueci o nome. Paixão de Cristo. Você vê lá que a serpente, ela fica lá rondeando, né? Rindo, né? Ela faz uma festa lá quando... aquilo ali provavelmente aconteceu. Aquilo ali figura muito bem como estava acontecendo toda a festa de Satanás, porque ele achava que, né, tinha vencido, né? E tramou tudo. Ele tramou para tentar matar Jesus quando era bebê, não é? Ele tramou depois, durante a vida adulta de Jesus, para tentar também desacreditá-lo diante de toda a sociedade que ele convivia. Jesus passou por tudo que você e eu passamos, irmãos. Ele foi desacreditado quando as pessoas confrontavam ele. Mas olha, e tal coisa, você também vai ser. Mas ele se manteve firme no propósito para o qual ele veio, né? Cumpriu plenamente. E a crucificação, ela foi esse símbolo aí para os judeus de loucura e para os gregos de vergonha. Olha o que diz Romanos 1:23. Vamos ler lá Romanos 1:23. Mas Jesus, ele não se deteve com essas coisas. Olha, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Todas estas coisas aí, ali o povo também não queria saber desta mensagem, não é? Coloca também 1 Coríntios 1:25. Aquilo que parecia a fraqueza de Deus, né? Jesus ali morrendo crucificado, aquilo que parecia a fraqueza de Deus, na verdade, venceu todas as intenções de Satanás. Venceu toda a força, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Amém. Amém, irmãos? Então, algo ali que aparentemente parecia uma vergonha, parecia um escândalo, não é? Satanás parecia que tinha ele ferido realmente ali o calcanhar, mas Jesus morreu ao terceiro dia, ressuscitou, né? Ele derrotou Satanás, ele derrotou o império da morte. E lá em Mateus 28:18, olha o que ele declara, né? Coloque lá. Então toda a humilhação ali foi justamente, toda a humilhação que passou, cumpriu lá aqui o ferimento do calcanhar, que também foi uma profecia, mas Jesus esmagou a cabeça. Então Jesus aproximou-se deles, dos seus discípulos, após todo esse momento, e diz: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Lembra que quando a serpente enganou um homem, ela recebeu uma recompensa, sim ou não? Qual foi a recompensa? O príncipe deste mundo se tornou Deus desta terra, da humanidade, né, de todo mundo. E Jesus, quando ele também cumpriu, esmagou a cabeça da serpente, também ele recebeu o quê? Uma autoridade. A autoridade nos céus e na terra. Ou seja, desfez toda a obra de Satanás. Mas isto é para quem crê. É necessário você crer, né? Então, Apocalipse 12:9 vai confirmar sobre esta antiga serpente e o que está destinado ainda para ela, não é? O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente,
chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então, irmãos, né, o Satanás e os seus anjos também estão numa missão. Qual é a missão deles? Enganar o mundo todo, como ele fez lá no Éden. Enganou Adão e Eva. Ele não mudou o plano dele, irmãos. Mas nós estamos em Cristo, e assim como Cristo desfez todo o poder de Satanás, esmagou, em breve a igreja fará tudo isso com Deus, né? Porque em breve ele será totalmente destruído. E há uma missão que você está fazendo. Ele nos deu essa autoridade, né? Em Mateus 28:18, quando ele faz essa declaração, logo em seguida, ele nos comissiona, ele comissiona seus discípulos. Porque não é na nossa autoridade que nós vamos falar do amor, não é na nossa autoridade que vamos anunciar o evangelho, é na autoridade, no poder de Cristo. Então você não pode ficar calado, não é? O mundo, você olha para o mundo e aí você olha e reclama: meu Deus, esse jornal, né, esses propagadores do mal. Não são propagadores do mal, estão dizendo o que está acontecendo. E o que você está fazendo para mudar isso? Hein? Cadê os filhos de Deus que não se manifestam enquanto a natureza está gemendo? Porque o aquecimento global é a natureza gemendo, né? Não está calor, muito calor aqui é quente, mas o calor está pior do que todos os anos anteriores, não é? Animais morrendo por conta do calor, crianças. Há lugares lá no Sudão, não sei se vocês já viram o que está acontecendo no Sudão, né? Não, no Sudão, que a quentura está tão grande, né, que as pessoas não conseguem nem respirar. O vento, a poeira, que está tão seco, pessoas morrendo asfixiadas. E no Havaí vocês viram, né? O incêndio que teve. Então a natureza ela está clamando, irmãos. E cadê os filhos de Deus que foram conquistados para conquistar, que estão só apreciando o que está acontecendo e reclamando, esperando que Deus faça alguma coisa? Ele já fez e te comissionou a fazer, dar continuidade, não é? Eu e você somos a igreja. Ele já matou, esmagou a cabeça, só tem o corpo se batendo. Você ainda está com medo da serpente? Quem fica com medo da cobra depois que tira a cabeça dela? Hein? Quem ainda fica com medo? Ainda fica eu. Não podemos. A autoridade e o poder não é nosso, né? É de Cristo. Amém, irmãos? É de Cristo. Nós temos que ser só uma alegoria, mas precisamos entender o que isso significa. Após a derrota de Satanás, né, o império da morte ele foi vencido. Olha o que diz Apocalipse 1:18. Coloque aí também Apocalipse 1:18. Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele é o conquistador. A conquista de Jesus não foi apenas para nos trazer libertação, salvação. Ele nos realinhou num relacionamento, numa aliança que nós havíamos perdido com Deus, com Cristo. E quando ele veio, Jesus, ele agora abriu, né, o caminho para que agora você pudesse ter um relacionamento pleno com Deus. Você agora pode usufruir da presença do Espírito Santo e dizer, quando você está numa situação difícil, onde você estiver, você clama assim: Senhor, me socorre. E ele não te socorre? Sim ou não? Quantos já estiveram na sombra da morte ou nos calabouços e abismo, e quando achavam que não conseguia nem falar, Jesus socorreu? Quem já esteve assim, irmãos? Não é? Ele fez com você. Quantas pessoas também não estão numa situação que você já esteve, mas você tem uma esperança. E se você tem sido conquistado e alcançado, você precisa também, né, ter compaixão,
daqueles que não têm esse socorro e que vão estar clamando, chorando e não vão ter quem possa socorrer. Mas se você não fala, Jesus é tão maravilhoso, tão poderoso, que ele se revela a pessoas, porque ele diz na sua palavra que até as pedras clamarão, e quando elas clamarem, ele vai dar a resposta. Quantas pessoas que nunca ouviram uma palavra do evangelho, porque as pessoas que estavam ao seu lado não deram o amor, não falaram, mas tiveram sonhos e se converteram, não é? A menina que veio aqui hoje, que deu testemunho para mim de manhã, ela disse assim: eu senti na minha casa algo de Deus. E eu vim na igreja. E quando eu vi aquela mensagem que a senhora pregou, profetisa, eu senti que era Deus me respondendo. Né? E qual era o problema dela, a dúvida dela? Era porque todo lugar que ela ia, as pessoas sempre diziam que ela tinha que largar tudo para seguir a Jesus. Ela não podia pintar o cabelo, ela não podia fazer um monte de coisas, né? E ela dizia: mas eu gosto de fazer tal coisa, será que eu vou ter que largar tudo isso? E naquele dia eu disse: vinde como estás. E o Senhor, Ele vai, onde você está, Ele vai usar você para fazer a diferença. E hoje ela me testemunhou isso, que onde ela está, quando ela foi daqui naquele dia, no dia seguinte, ela foi falar para os amigos dela, de um trabalho que ela faz, que todo mundo dizia que a igreja não ia aceitar isso e tal. E os amigos dela estão doidinhos para vir aqui na igreja, qualquer dia. Amém, irmãos? Você não precisa saber a Bíblia, né, de cabo a rabo. Mas você precisa falar, testemunhar o que Deus está fazendo na sua vida. Né? Para de chegar com um colega e só compartilhar com ele que tu estás com dor, está com uma dor na perna, na coluna, uma dor de cabeça. Ai, meu Deus, irmão, eu vou ter umas 10 consultas esse mês lá para o amigo do trabalho. Para com isso, irmão. Diz para ele: olha, eu estou com umas dores, estou precisando fazer um tratamento, mas Deus tem me dado força para prosseguir. Dá boa notícia, irmãos, porque o mundo já está cheio de má notícia, e tu não vai chegar lá no café da manhã do trabalho e ficar falando de todas as mazelas que você está enfrentando. Você é um portador de boa notícia. Não estou dizendo que você tem que esconder a sua dor, mas você precisa falar numa outra perspectiva. Porque todos temos dores. No mundo nós teremos aflições. Todos, até Jesus teve aflição. Tu quer ser melhor do que ele, né? Não quer passar por nenhuma aflição? Ele foi tentado, ele foi injuriado, né? Alguém disse que ele não era nada daquilo que ele estava dizendo que ele era, né? Alguém disse que ele era arrogante por ele dizer que ele era o filho de Deus. Muita gente vai te chamar de arrogante porque não vai entender o que você está falando. Vai dizer que você, né, é isso, é aquilo. Mas você tem que dar amor. Reagir com amor. Reagir numa perspectiva em que aquela pessoa diga assim: eu nunca ouvi de um cristão isso que eu estou ouvindo de você. Aí você vai dizer: é porque não é de mim mesmo. O que está saindo de mim é Cristo. Amém? Você precisa parar de dar desculpa e de reclamar. Amém, irmãos? E resolver, propor soluções, dar esperança. Não é? Jesus, quando trouxeram aquela mulher que ia ser apedrejada, hoje pela manhã eu falei sobre isso. Alguém disse: olha aí, Jesus, ela foi pega em adultério. E naquela época tinha que ser apedrejado, não é? Sim ou não? Era essa a sentença. Mas Jesus contrapôs aquilo ali perguntando: ela cometeu uma falta, né? Ela pecou. Mas quem não tem pecado? Atira a primeira pedra. Não é? Então, olha, cadê os teus acusadores, mulher? Não tem acusadores mais. Então, ele mostrou ali uma saída. Nós estamos aqui para mostrar uma saída para quem não tem esperança. Amém, irmãos? Alguém te mostrou uma saída quando você achou que a sua vida não tinha mais jeito. Sim ou não? Não é? Alguém te mostrou uma saída. Alguém foi um porta-voz dessa notícia que te fez ser o que você está sendo hoje.
Mas não é para você apenas ficar aí usufruindo da bênção de Deus, né? Comendo o melhor desta terra. Essa parte é boa, né? Ah, só vou comer. Sim, irmãos, você vai comer o melhor dessa terra enquanto tem gente que não está comendo nada. E aí? É correto isso? Jesus não. Jesus alimentava todos, não deixava ninguém passar fome. Da sua palavra. Não é? Então nós precisamos refletir sobre a mensagem do evangelho que estamos propagando, se nós fomos conquistados para também conquistar, dar prosseguimento. Não é esta obra tão maravilhosa? Deus nos deu poder para pisar sobre toda a força do inimigo. Olha o que diz Lucas 10:19. Ele esmagou a cabeça da serpente e disse que nós também faremos. Olha o que diz. Eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Não é, irmãos? Quem está com medo aí da cobra, do escorpião? Está com medo aí, inglês? Mas o Senhor nos deu essa autoridade. Você tem esta autoridade. E você vai precisar fazer isso, esmagar. Não é esmagar a cabeça da pessoa, não, irmãos. Porque tem muita gente achando que o inimigo é a pessoa. A pessoa você tem que ganhar para Cristo. O inimigo é aquele que está usando a pessoa. E você foi levantado, foi conquistado para desfazer a obra de Satanás. Pisar aí, ó, na serpente, na cobra, no escorpião. E crer que não, nada vai lhe fazer dano. Porque se ficar com medo, né? Com medinho. Para conquistar, nós precisamos de coragem. Isso não significa que você não vai ter receio, que você vai ficar assim meio, né, nervoso. Jesus passou situações que nós, como seres humanos, também produzimos na iminência de algo. Mas ele fez a vontade de Deus. E nós precisamos seguir compreendendo isto. Né? Nós ficamos só para... Né, quando você mata a osga lá e fica também se balançando o corpinho. Pega na raba e joga fora no lixo. Não é assim que você tem que fazer também. São alegorias, mas é algo que você tem que fazer. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos de Roma, no Romanos 16:20, olha o que ele diz. Vamos ler lá em Romanos 16:20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Olha o que nós ouvimos a criança cantando ainda há pouco, não é? Em breve nós vamos ver Jesus. E assim como a promessa lá de Gênesis 3:15 já se cumpriu, 4.000 anos depois se cumpriu, mas ela se cumpriu, porque nenhuma palavra deixará de se cumprir. Nenhuma palavra que saiu da boca de Deus deixará de se cumprir. Amém, irmãos? Nenhuma. Então não duvide. Essa promessa já foi cumprida. Lá foi profetizado que viria o Messias, e depois foi profetizado por 4.000 anos que Jesus viria, e ele veio. E quando ele subiu aos céus, ele disse que ele virá outra vez. E na segunda vinda, ele vai e esmagará totalmente. Né? E com o poder e com a autoridade que nós temos, ele já nos deu esta autoridade para esmagar também todas as obras de Satanás. Então não tenha medo. Agora você precisa ter intimidade, relacionamento, deixar de levar a sua vida com Deus na brincadeira, sem seriedade, achando que você é como qualquer outro indivíduo da terra. Você não é, você é um servo do Deus Todo-Poderoso, um discípulo de Cristo, alguém que foi conquistado para conquistar. A sua vida
A sua conduta é completamente diferente, irmãos. A tua reação deve ser como a reação de Jesus. A minha também não é só a tua, nossa reação. Ela deve ser assim. Nós devemos entrar em todos os lugares e saquear o inferno. Ah, não, eu não vou naquele lugar, eu não gosto daquela pessoa. Irmão, se Jesus fosse pensar dessa maneira, nós não estaríamos aqui. Porque quem era bonzinho antes de conhecer a Jesus? Vai lembrando aí, né? Não é para lembrar do passado para ser condenado, mas é para lembrar para ser grato. E devedor que precisa fazer algo. Que assim como você poderia nem estar vivo aqui, outras pessoas também precisam dessa oportunidade, dessa chance. Amém? E você, no lugar onde você está, você pode alcançar. Porque você vai caminhar em lugares que eu não vou chegar nunca lá. Não é verdade? O pastor não vai também nunca chegar lá. Um líder da igreja nunca vai, mas você está lá. E você é um porta-voz. E você é a pessoa que tem a palavra de vida para alguém que está ali. Amém, irmãos? Então, assuma a sua responsabilidade, o seu compromisso, porque essa palavra vai se cumprir. Ela pode não se cumprir em você, mas vai se cumprir naqueles que creem. Quem tomar esta palavra e agir nela, vai ver. E vai fazer, como diz aqui no primeiro versículo que nós lemos: com Deus faremos proezas. E Ele esmagará os nossos inimigos. Essas proezas, porque nós cremos e estamos caminhando naquilo que Ele nos enviou para fazer. Então Jesus, Ele triunfou contra os principados. A derrota final de Satanás, ela será quando ele for pisado pela igreja e em seguida lançado no lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 20:10. Mas será que isso vai acontecer mesmo? Está demorando tanto. Quem pergunta isso? Não é? A palavra profetizada lá em Gênesis 3:15 passou 4.000 anos para se cumprir. Mas ela se cumpriu. Já se passaram cerca de 2.000 anos. Está demorando? Não. Vai se cumprir. E você precisa continuar crendo. E continuar ensinando a tua descendência. Para que ela não se perca. Porque quando você for embora, eles precisam continuar crendo. Se Jesus não estiver vindo ainda, né? Porque a igreja lá, os irmãos do primeiro século, do segundo século, do terceiro século e em diante, continuaram ensinando. Por isso que eu e você ouvimos e tivemos a oportunidade de: Jesus ainda não veio, mas eu continuo saqueando o inferno. Eu continuo tirando pessoas das garras de Satanás. Eu continuo esmagando a cabeça da serpente. Eu continuo trazendo à vida aqueles que poderiam estar mortos. E enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver na terra, você precisa ter o desejo de vê-lo. Mas não é só ficar parado esperando para vê-lo. É caminhando, é fazendo, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Então Jesus, Ele conquistou poder e autoridade. Apocalipse 20:10, irmãos. Diz assim, o diabo que as enganava. Qual é a missão do diabo, irmãos? Enganar todo o mundo. Ok? Enganar todo mundo. Então tem muita gente sendo enganada porque fica assistindo muito TV também, fica ouvindo aquelas coisas. Vai orar mais, crente. Vai jejuar. Vai estudar a palavra. Vai ser liberto pela palavra. Vai buscar a palavra para restaurar a tua mente. Amém? Para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é vendo novelas, não é vendo série.
fazer maratona de série aí, 10 horas, faz uma maratona da leitura da Bíblia, faz uma maratona com outra pessoa para aprender mais sobre Jesus, faz uma maratona de oração. Amém, irmãos? Eu não estou criticando você que gosta, não é isso, mas não priorize isso, porque senão você vai ficar, né, sendo enganado. E os enganados vão ser surpreendidos quando Jesus retornar. Não é? Vão ser pegos de surpresa. Então, cuidado. Usufrua da vida, do bem viver, mas não fique desconectado da sua missão. Ele diz isso aí, ó. Que as enganava, foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Né? Essa é a recompensa de Satanás e daqueles que vão estar com ele aí, cumprindo a missão dele, de enganar. A nossa, enquanto ele vai sendo atormentado dia e noite, há um outro versículo bíblico no mesmo Apocalipse que diz que dia e noite diante do trono haverá o quê? Adoração contínua. Enquanto esse aí, o diabo e os seus anjos e os seus comparsas estarão sendo atormentados dia e noite, você estará adorando dia e noite, celebrando dia e noite. Mas tem uma jornada. Como é que você está vivendo a sua jornada, amém, irmãos? Então Jesus conquistou poder e autoridade. Ele venceu a morte, conquistou a vida, conquistou o relacionamento rompido entre o homem e Deus. Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Vamos ler lá João 3:8. E aí você vai. É importante você compreender o que isso significa, né? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Então você foi conquistado. E Jesus trouxe aí sobre você uma promessa de que agora você tem o seu Espírito. E o Espírito dele te conduz à autoridade que ele já derramou sobre a sua vida. E você precisa se levantar e falar: Jesus foi o único que cumpriu essa profecia de Gênesis 3,15. Somente ele teve poder para vencer Satanás. Amém, irmãos? Somente Jesus. E ele venceu, trouxe salvação à humanidade. E eu vou falar de novo o que foi que Jesus conquistou, que não foi para ele, foi para você. Você precisa assumir isso, entender, quebrar a tua mente aí que está às vezes sabendo disso, mas está só preso no intelecto. Às vezes está só preso na letra. Mas ela precisa que o Espírito que há em você vivifique e manifeste aquilo que o Senhor precisa que seja manifesto nesse tempo, que é a sua autoridade e o seu poder. Amém? Olha o que Jesus conquistou e vamos ver se você deseja mesmo viver isso. Jesus conquistou para você poder e autoridade. Jesus conquistou para você vida. Jesus conquistou para você um relacionamento com Deus. Amém? Amém. Amém. Não sei como é que é a compreensão de vocês sobre isso, porque cada um de nós já estávamos condenados a ir também para aquele lago lá com Satanás e seus anjos, ser atormentado dia e noite. E Jesus veio e nos resgatou. E aí eu vou dizer amém. Ou não entendeu ainda o significado disso? Nós precisamos entender. Porque quando você entende o que realmente significa, você se compromete com isso. E você deseja.
Você quer fazer mais do que você está fazendo. E eu não estou falando de ativismo. Você quer fazer aquilo que realmente vai corresponder a todo esse amor que foi extravasado por você. Amém? Então o vencedor, nosso campeão, nosso conquistador, Jesus Cristo, venceu Satanás, venceu a morte, o inferno. Nos faz vencedores pelo poder do seu sangue. Amém? O descendente da mulher, o salvador da humanidade, esmagou a cabeça da serpente e garantiu a nossa libertação e a nossa salvação para sempre. Amém, irmãos? Você não pode saber apenas disso. Você não pode apenas se contentar com isso só para você. Você precisa se levantar neste tempo e realmente conquistar para o Senhor. Não conquistar só para você. Não é só para comer, né, o banquete desta terra, mas é para trazer muitos outros para a mesa, para cear também com o Senhor. Amém, irmãos? Que nós possamos despertar para isso, porque é o desejo de Deus. E para finalizar, coloque aí Colossenses 3, 14 e 15, para nós encerrarmos com este versículo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Amém? A quem muito é perdoado, muito ama. Você foi perdoado por algo que foi muito grande. Então, cadê o seu amor, né? Por Jesus. O amor por Jesus não vamos demonstrar vindo todos os domingos no culto, né? Não estou dizendo que vocês não têm que vir para o culto, irmãos. Me escutem bem. Aí irmãos vão dizer assim: ah, prof disse que não é todo domingo preciso ir para o culto. Eu amo a Jesus, mas não preciso. Não é isso. O que eu estou querendo que você compreenda é que o não se justifique de não estar cumprindo a sua missão e fazendo o que você deve fazer, sua responsabilidade, porque você vem todo domingo ao culto, porque você está fazendo muitas atividades na igreja. Isso faz parte do teu trabalho para Cristo, mas você precisa falar do amor de Jesus. Você precisa resgatar outras pessoas. Amém, irmãos? Então, se prontifique mais neste tempo, porque aqueles que forem enganados não verão o Senhor, né? E nós já recebemos todo o poder e autoridade. Amém? Vamos ficar de pé.